Quem nunca teve problema com respiração no nado crawl? Quem nunca teve aquela grande dificuldade na hora do apoio para respirar e engolir água? Bom, hoje trago para vocês uma dica muito legal, que é um educativo chamado pegada dupla. Esse educativo vai te ajudar a resolver esse problema em relação à respiração. O ponto principal ali para se buscar o ar sem ter água na boca e sem afundar a cabeça. Hoje trago a vocês o educativo pegada dupla. Bom pessoal, então aqui eu mostro a vocês o apoio convencional. O que a gente chama de apoio convencional é o nado normal, aquele que a gente está acostumado a fazer, e o ponto ideal para se respirar. Então aqui na figura do boneco, podemos observar posição reta, posição inicial, e depois dessa posição, geralmente todo mundo acerta, né? Então seja o iniciante, seja o nadador mais experiente, sempre vai ter lá os 10 graus, a hora que o braço está abaixando, vai sempre existir esse ângulo ali de 10 graus em relação à alavanca, que está na fase submersa. Porém, nos 30 graus de apoio, onde a gente chama de apoio do braço, o apoio onde a gente vai começar as alavancas propulsivas. Nadadores mais experientes, eles respiram nesse momento. Na hora que está se apoiando na água para fazer a alavanca, faz aquela viradinha rápida de cabeça, tronco e quadril para a respiração, e aí volta de novo para o nado. Essa parte da respiração é muito importante, porque se o nadador ou nadadora consegue respirar nesse ponto, que a gente chama de apoio, nos 30 graus, não vai perder flutuabilidade, ou seja, a gravidade ela é coadjuvante aqui, ela não vai ser protagonista, porque você está inflando os pulmões e dentro desse mecanismo você não perde flutuabilidade. Ou seja, o braço que está fora, na fase aérea, ele é indiferente nesse momento. É claro, se você respirar no ponto certo. Então, as suas finalizações ficam corretas e você trabalha sempre na lâmina da água. Qual que é o ponto de apoio irregular? A hora que você respira num ponto ao qual você perde muito flutuabilidade, e perdendo flutuabilidade vem todos aqueles fatores, né? Começa a engolir a água, e aí a posição do corpo começa a ficar irregular. Então o apoio ele é muito importante, porque ele vai cuidar da manutenção da sua flutuabilidade por conta do ar que você tem que ter nos pulmões. Todo mundo começa essa fase aqui corretamente, seja o iniciante, seja o intermediário ou avançado. Começa certinho na fase. O que começa a complicar mesmo é depois desta fase. Quando ele chega, o aluno, principalmente os alunos iniciantes, chegam lá nos 30 graus, eles acabam não respirando. Pode ser um medo por conta da flutuabilidade, acha que tem que fazer um monte de movimento para se manter na superfície. E aí perde o ponto de apoio, que é o ponto ideal para se respirar. E vai respirar num ponto depois, por volta dos 45 graus ali de flexão do braço na fase submersa. E esse posicionamento acaba afetando muito o corpo. Por quê? A gravidade ela é protagonista aqui agora. O braço, o que está do lado de fora, ele fica muito mais pesado. E aí você vai ter um problema grande para sustentar o seu braço da fase submersa. Está muito fundo e você não consegue fazer essa sustentação. Aí tem um grande problema com a respiração. Acaba descoordenando o nado todinho. A cabeça afundando faz com que o quadril ele suba muito. E o quadril subindo muito traz uma posição irregular para o nadador ou para a nadadora. E isso com certeza não permite a pegada do ar. E aí o aluno ou a aluna acaba engolindo água. Então esse ponto ele é muito fora do ponto de apoio para a respiração. Qual seria o apoio ideal? O apoio ideal, isso para qualquer aluno, seja intermediário, avançado
ou até mesmo os alunos que estão aprendendo. É importante o aluno que está aprendendo agora prestar muita atenção nesse ponto ideal. Se acabar se acostumando a trazer o nado para esse ponto, com certeza fica muito mais fácil o processo de aprendizado. A parte ideal seria já nos 10 graus, né? Então, nos 10 graus você tem um posicionamento absolutamente fantástico, porque você ainda tem bastante ar nos pulmões, você está saindo para pegar, mas obviamente você não soltou tudo. E você ainda está com o corpo reto, esse braço que vem de fase aérea tem uma influência gravitacional muito pequena, não é grande, mesmo porque, como eu falei, esse controle respiratório, se ele é feito já nesses 10 graus da braçada submersa, você tem uma zona de flutuabilidade muito boa. O seu empuxo ele é protagonista. Então você consegue manter a manutenção respiratória muito bem construída, porque está numa zona ali de flutuabilidade ideal. E você não vai ter problemas com o trabalho coordenativo. Quando chega nos 30 graus, você já tem bastante ar nos pulmões. Então você pegou o seu ar antes, você tem muito mais ar nos pulmões. Quando chega na alavanca ali, no posicionamento dos 30 graus em relação à lâmina da água, você consegue fazer uma força brilhante, porque você tem ar nos pulmões, tem flutuabilidade e o seu braço está numa posição ideal para fazer o movimento de alavanca. O empuxo ele é protagonista por conta do ar e o posicionamento do teu corpo está absolutamente reto, porque você fez a manutenção do ar. Então isso é muito bom. Essa parte de apoio nos 30 graus vai fazer com que você consiga flexionar o cotovelo para poder executar o movimento da alavanca. E aí nos 45 graus você consegue aplicar uma força muito boa. Quando chega lá nos 90 graus você tem força propulsiva capaz de te levar para frente com muito mais eficiência. Agora eu vou mostrar para vocês o educativo de pegada dupla. O educativo de pegada dupla, ele é muito importante para corrigir esse posicionamento em relação à postura, em relação ao apoio do braço para a saída da respiração. Geralmente a gente sai respeitando a flexão do cotovelo. Aqui, olha só, o educativo ele está trabalhando com o braço que está à frente, ele é o protagonista do educativo, só que existem outros trabalhos por tabela aqui. No caso, a projeção do cotovelo, o quanto é importante essa projeção para preservar a sua postura. Quando chega no ponto ideal, ou seja, bem próximo ao seu rosto, é a hora e o momento certo de respiração. Então veja bem, o braço que está à frente, ele está sustentando o corpo, a cabeça no caso, e respeitando o prolongamento do tronco. Então isso é muito importante. E por que se chama pegada dupla o exercício? Vai repetir esses movimentos no outro lado também. Chegar nos ângulos ideais, faz a projeção. Repara que o braço, o que foi realizado anteriormente, ele fica à frente agora e eu executo o movimento no braço oposto. Faço a respiração, volto de novo. Então, volta do zero, inicia o movimento no outro braço, faz a respiração de novo no ponto ideal, né, no momento de respiração ideal. O cotovelo tem que estar bem na frente dos seus olhos ali, você tem que observar o seu cotovelo na tua frente. Então isso é importantíssimo. Fez a tomada do ar, volta de novo, mantenha os braços à frente, dá uns 10 segundos com os dois lá na frente para se posicionar legal e aí iniciar a movimentação no outro braço. A mesma coisa, fase aérea, entrou no ponto ideal para respirar, voltou de novo. Bom pessoal, como vimos, esse educativo ele é muito importante para se ajustar o posicionamento do corpo, da cabeça, na hora da respiração e principalmente por tabela ajustar outros movimentos importantíssimos para o nado crawl. No caso, a projeção do cotovelo na hora da respiração e o ponto certo para se respirar. Espero que vocês tenham gostado deste educativo. E obviamente vejo vocês nos próximos vídeos
Não esqueçam de dar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Forte abraço!